Volta, queres, astuto, em breve aos lares. Embora, adeus, se as pernas antevisses, que te aguardam comigo em laço estreito, imortal ficarias, bem que aneles, tua esposa abraçar, cuja lembrança te rala de contínuo, em garbo e talhe. A sobrelevo que as mortais não podem comparar-se em beleza às divindades. Ulisses respondeu: Sublime deusa, não te agraves, portanto, eu sei que em tudo a prudente Penélope transcedes. Nem da morte és escrava ou da velhice, mas para os lares meus partir suspiro. Este é um trecho do diálogo de Ulisses com Calipso, livro 5º, a Odisseia de Homero. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A Odisseia e a Bíblia. O que essas duas obras extraordinárias, claro, respeitando a inspiração divina da Bíblia, mas no que diz respeito à história antiga, aos valores e aquilo que a Bíblia nos apresenta, eu acredito que o livro de Homero, a Odisseia, serve para nós como uma ponte muito interessante para falarmos sobre os valores mais sublimes da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E agora, então, com o filme de Christopher Nolan. Diga-me do que se lembra. De uma esposa. De um filho. E depois? Nós vencemos a guerra. Ajude-me a ir para casa. Esta casa aguarda o Senhor. Eu quero que me escolha. O rei de Ítaca está voltando. Não está. O que ele faria se voltasse e encontrasse tantos pretendentes na casa dele? Está sofrendo por um pai que sequer conheceu, como um bastardo resmungão. Ele está cuidando da sua esposa e do seu filho. Está vendo? Ele está voltando para casa. Está trazendo vingança. Trazendo tudo. Quero todos que estão com ele mortos. Eu não posso salvá-los. É um homem que precisa controlar seu destino. Você não pode controlar isso. Aquele mundo se foi. Ninguém pode ficar entre mim e meu lar. Nem os deuses. Eu acho que está dormindo. A Odisseia e a Bíblia, uma análise crítica comparativa para o século 21. Eu acabei de ler agora, pouco antes da gente assistir o clipe do filme, o diálogo de Ulisses com Calipso. Calipso seduziu ele
e prendeu ele por 7 anos naquela ilha. Imagina, foram 7 anos que ele ficou preso àquela situação e foi se esquecendo do seu propósito, do seu foco, que era retornar para casa. E ela faz uma proposta, uma proposta muito tentadora, que se ficasse com ela o faria imortal. E ele então vai falar sobre a sua família, o seu lar, a sua casa. E a ideia é que de que adianta viver eternamente longe do seu lar? Ele prefere ser um mortal e voltar para a sua casa. Ele ouve das palavras dela assim, que te aguardam comigo em laço estreito, imortal ficarias. Que se ela permanecesse com ele, se ele permanecesse com ela, no caso, ficaria imortal. E ele responde: não te agraves, portanto, eu sei que em tudo a prudente Penélope, que era sua esposa, transcendes. Nem da morte és escrava ou da velhice, mas para os lares meus parti suspiro. Ele suspirava para voltar ao seu lar. A Odisseia vai relatar, na verdade, diferente de Lida, que conta a história da guerra, a guerra que durou 10 anos para eles vencerem a Batalha de Troia. Na verdade, Lida vai falar apenas os 50 últimos dias, no final daquela década. Depois de vencerem a guerra, eles vão retornar. E Odisseu, ou Ulisses, a mesma pessoa, ele demora 10 anos para retornar. Então, ele vai ficar ao todo 20 anos. E essa história, então, extraordinária, que foi muito bem relatada pelo Christopher Nolan, um filme que está passando nos cinemas aqui no Brasil. Essa semana agora acabou de iniciar. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, um pouquinho sobre o filme, né? Filme de Christopher Nolan, famoso por... Seus filmes são realmente extraordinários. Não há necessidade de muitos detalhes sobre os filmes de Nolan. Mas aqui, com um elenco extraordinário, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway. E aqui você vai ter, nesse enredo, né, desse filme, uma síntese, uma história muito longa, né? São 10 anos retratados em um filme em torno de 3 horas, mas que você não percebe o tempo passar. É extraordinário a forma que ele relatou tão bem essa história. O filme é a Odisseia, baseado na obra épica de Homero. Vale a pena assistir. É bom lembrar que esse filme, muitas polêmicas envolvem esse filme. Lembrando que ele fez usando a tecnologia IMAX. A IMAX é uma tecnologia em que o filme ele é feito em 70 milímetros. Para vocês terem uma ideia, os cinemas aqui no Brasil geralmente são 35 milímetros. Ou seja, 70 milímetros é simplesmente o dobro. É uma tela quadrada. Então, a máquina, né, de filmar a IMAX, ela é um monstro, ela é tão grande que nem dava para filmar todo o filme. Eles precisaram fabricar uma máquina mais compacta para que pudesse locomover e usar. Todo o filme foi feito em IMAX 70 milímetros, no sistema de rolo, aquele mais potente, com maior qualidade. No mundo, só existem 41 salas, estou falando no planeta, que transmitem no sistema IMAX 70 milímetros de rolo. No Brasil não tem, viu, gente? O que existe também no Brasil são as salas IMAX 70 milímetros, mas digitais. Isso sim, você encontra. Mesmo no Brasil, não é em todo lugar, só tem 12. Você vai encontrar em São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma em Ribeirão Preto, Campinas. Poucas capitais do Brasil têm apenas 12 salas. Agora, não é a versão completa, que é com 70 milímetros em rolo. Isso você só vai encontrar nos Estados Unidos. Das 41, 25, se não me engano, ficam nos Estados Unidos. Então, essas são algumas observações interessantes.
mas ele, na sua obsessão de fazer um filme extraordinário, um filme épico, um filme realmente para marcar a história, estão já dizendo que o filme do ano, o filme da década, do século, vai ser realmente um dos grandes filmes épicos de guerra, que vão marcar a história. Nós falaremos sobre esse filme durante muitos e muitos anos ainda. E agora, um detalhe interessante, muitas polêmicas sobre o filme. Pouco antes do filme ser lançado, nós tivemos muita postagem, eu fiz uma pesquisa rápida e diziam assim, a cultura woke vai destruir a Odisseia de Homero? Porque é importante entender uma coisa que está acontecendo com a academia, com o Oscar. Se você quiser concorrer a um filme, né, ao melhor filme na academia, no Oscar, você precisa, pelo menos, né, cumprir 2 de 4 exigências que cumprem critérios de inclusão racial e de gênero. Isso aí não tem jeito. Se o cara quiser concorrer ao Oscar de melhor filme, pelo menos, ele tem que cumprir pelo menos 2 de 4 critérios que a academia estabeleceu. Isso já vinha sendo falado há muitos anos, mas passou a vigorar em 2024. E Christopher Nolan, ele realmente cumpriu 2 de 4. Né? Ele fez a substituição de 2 personagens da história de Homero e dos filmes, e usou ali, então, uma substituição racial e de gênero. Uma atriz muito famosa, Elliot Page, é transgênero, ela vai fazer o papel de um soldado na história, e também a famosa Helena de Troia, que nos filmes mais antigos, no filme o filme a Troia, né, de Brad Pitt, de 2004, você tem Helena de Troia, aquela foto do meio, e agora ele colocou essa atriz, que é a Lupita é queniana. Então, muita polêmica, muitas críticas e tudo mais. É bem complexo esse tema. Eu vou me ater ao que eu interpretei assistindo o filme. Gente, são segundos que ele deu para esses personagens, segundos. Havia boatos de que Elliot Page iria substituir Aquiles, e aí realmente a coisa ia ficar bem complicada. Só que, na verdade, ela não vai substituir Aquiles, tá? Aquiles, perdão. Ela vai substituir um outro soldado chamado Sinon. Esse soldado, ele vai ser importante, sim, na história de Homero, porque quem deu a ideia do cavalo de Troia foi, na verdade, o Odisseu, que é Ulisses. Mas quem convenceu, e ficou para convencer até os troianos, né, de que o cavalo era uma oferenda, um presente dos gregos, né, foi Sinon. E Sinon, então, fica do lado do cavalo, o filme retrata esse momento, ele vai ser morto, né, mas ele vai convencer os troianos, olha, que os gregos, antes de ir embora, deixaram esse cavalo como uma oferenda aos deuses, e ali, então, eles levam o cavalo para dentro de Troia, como uma história muito conhecida, famoso presente de grego, né? Os soldados estavam dentro do cavalo, e ali eles vão entrando na cidade, né? Ultrapassando as muralhas, eles conseguem, então, abrir os portões, e os soldados gregos invadem e destroem Troia. Então, na verdade, Elliot Page vai fazer o papel desse Sinon, que é algo que aconteceu no outro livro e no outro filme, Troia, e ela aparece alguns segundos. E tem o caso de Lupita também, que foi muito criticado, né, evidentemente, porque ela está substituindo aqui Helena de Troia. Isso foi uma polêmica muito grande, e eu não acredito que isso atrapalhou o enredo, independente de questões, né, é a exigência do Oscar, a academia. Se você quer concorrer ao melhor filme, e ele quer concorrer ao melhor filme, ele foi lá e cumpriu as exigências. Isso é algo
importante a gente saber. Vamos falar um pouquinho sobre a obra, né? Eu até coloquei na foto que o próprio livro de Homero, né, a versão que eu tenho, a Odisseia, o texto aqui na íntegra, e interessante que tem até um comentário aqui de Clóvis de Barros Filho, famoso Clóvis de Barros Filho, né? E esse livro é interessante. Odisseia e Ilíada são tradicionalmente atribuídas a Homero. Algumas observações importantes aqui. Ilíada narra um período de cerca de 50 dias apenas, do último ano da Guerra de Troia, que durou 10 anos, e Odisseia narra a longa viagem de retorno. Então, Odisseu vai até Troia durante 10 anos, essa luta, essa viagem, essa batalha, eles vencem, e agora ele vai retornar, e para retornar vai ser uma verdadeira odisseia, e vem do nome Odisseu, naturalmente, que se tornou um termo utilizado em todas as culturas, né? Odisseia no espaço, Odisseia, então essa longa viagem que ele faz, que daria para ter sido feita em poucas semanas, meses, mas durou 10 anos por uma série de razões. Muitas incertezas sobre a vida, né, de Homero, mas a tradição afirma algumas coisas. Primeiro, que ele viveu entre o século VIII e VII antes de Cristo, cerca de 750 e 700 antes de Cristo, provavelmente nasceu na região de Jônia, fica ali na atual Turquia, tá? E ele escreveu essa obra por volta do ano 720 a 700 antes de Cristo, né? Cerca de 4 ou 5 séculos após a época em que, segundo a tradição, ocorreu a Guerra de Troia. Lembrando que a Guerra de Troia foi por volta do ano 1200 antes de Cristo. Troia existem ruínas de Troia. É claro que aqui nós precisamos falar um pouquinho também sobre a obra, e a obra, na verdade, são cantos, né? É um poema, né? A Odisseia, são 24 cantos que narram principalmente a difícil volta de Ulisses, ou Odisseu, para sua ilha, né, Ítaca, depois da Guerra de Troia, que é narrada no outro livro, Ilíadas. Ele fica, então, 10 anos para ir para a guerra e vencer Troia, e depois 10 anos para retornar para casa. 20 anos longe da sua casa. Enquanto isso, a história de Homero vai retratar que a sua esposa Penélope permanece fiel, aguardando ele. Seu filho Telêmaco praticamente cresce sem o pai. Ele, quando despede seu filho, ele ainda era uma criança de colo, e depois ele retorna, o filho já estava por volta dos 20 anos. E ali, então, todo um contexto na história de Homero, que é muito bem retratado pelo filme de Christopher Nolan. Dezenas de nobres ocupam o palácio tentando convencer Penélope a casar novamente. E o enredo, então, vai girar em torno das tentações, né, e provações e lutas e obstáculos que Odisseu enfrenta ao sair para vencer na vida, para conquistar Troia, vamos pensar assim. Ele saiu, o homem saindo para conquistar, ele retorna agora para casa. Então, esse livro e esse filme vai mostrar a história do retorno. Eu acredito que muitas histórias falam dessa jornada, lutando com as tentações, que querem desviar o nosso objetivo, o nosso foco. Isso é retratado nas pinturas, em obras extraordinárias. Eu lembrei aqui de Salvador Dalí, que fez uma pintura muito interessante, As Tentações de Santo Antão, que representam, em boa parte, as tentações que o Odisseu vai enfrentar na sua viagem de retorno, envolvendo, como está retratado na pintura, as riquezas, a luxúria, tudo aquilo que queria desviá-lo, são as tentações dele no deserto. E essa pintura, feita por Salvador Dalí, no ano de 1904 e 1989, ele registra essa pintura. O Peregrino de John Bunyan é a grande jornada do cristão nesse mundo em direção à sua terra prometida, a Jerusalém celestial, e essa jornada até a sua cidade celestial, ela também é cercada de tentações, de provações que tentam nos desviar.
Eu, assistindo o filme, conhecendo a história de Homero, eu posso dizer que é uma das histórias mais atuais. É uma metáfora da vida moderna. Pensa comigo. Hoje, a luta que todo homem tem ao ir ganhar a vida, ao sair para vencer na vida, ele tem aquilo que é mais precioso, a sua família, o seu lar, esposa, filhos, e tudo ao redor vai tentar desviá-lo disso. O mais difícil é se perder no meio do caminho, a jornada de todos nós que saímos para lutar e vencer na vida e corremos o risco de nos perder no meio do caminho, nos esquecer a razão pela qual nós estamos lutando. Isso é muito atual, gente, isso é muito moderno. Sofremos toda sorte de provações, tentações que querem desviar o nosso foco e propósito de vida. A gente pode dizer que nenhuma conquista humana é válida quando perdemos o que é mais precioso, a nossa alma, ao sacrificar valores, princípios, fé, a nossa família. Penélope e seu filho ficaram em casa, ausentes do pai por 20 anos. E a história de Homero e o filme retrata muito bem isso. Durante a história, vai ter spoiler aqui no nosso vídeo, naturalmente, não tem como uma história de 3.000 anos atrás, dá para ter uns spoilerzinhos, né? Então, ele vai quebrar muitos princípios, muitos valores, ele vai se desconhecer, e no processo de retorno para sua casa, é um processo de reconhecimento, é muito profundo, é humano, é um diálogo com a alma humana, com a natureza humana, as questões mais profundas do homem. E a Bíblia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia ao longo do nosso vídeo, mas você sabe que a Bíblia, ela, no meio de todo esse processo, ela nos fala coisas extraordinárias, né? A Bíblia nos fala, por exemplo, de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. E ainda eu registro aqui a passagem de Paulo, quando ele, no último livro na última carta, na verdade, que ele escreve a Timóteo, no último capítulo, suas últimas palavras, capítulo 4, verso 7 da segunda carta a Timóteo, são as últimas palavras de Paulo nesta vida. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E um estudo de teologia que a gente faz sobre essa passagem, Paulo, na verdade, está nos dando qualidade pelo que vale a pena a gente lutar. Combati o bom, ele está dando qualidade, o bom combate, completei a carreira, ele foi até o fim, ao seu objetivo, ao seu propósito, não perdeu-se no meio do caminho, porque ele diz: guardei a fé. Ele não perdeu a fé como o bem mais precioso, segundo a Bíblia. Então, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. A jornada de todos nós nessa vida, que foi muito bem retratada por Homero em 700, por volta de 700 antes de Cristo, e é retratado na Bíblia em inúmeras passagens milenares, muito mais antigas que Homero, que mostra essa jornada do homem em vencer e lutar e não se perder no meio do caminho. Tantas coisas, o dinheiro, o poder, os prazeres, tudo tenta desviar Ulisses do seu propósito de voltar para sua casa, e por isso que ele perde 10 anos, numa viagem que poderia ser muito mais curta. Isso é muito interessante. É importante a gente lembrar por que eu estou fazendo essa ligação da Bíblia com Homero e com um texto que vai dos gregos. Eu sou inspirado por alguém que já fez isso muito bem feito, ninguém fez melhor do que ele. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma experiência em Atenas com os gregos. Ele debatia com os epicureus, estoicos, e esses filósofos, e Paulo encontrou ali na filosofia grega, nos escritos, né, nas obras dos gregos, ele encontrou o que a gente chama de um gancho cultural, para, através daquele diálogo com a cultura da sua época, ele poder trazer verdades eternas. E é interessante que, depois que os filósofos lá, no livro de Atos dos Apóstolos, encontram o apóstolo Paulo, ele estava andando pela cidade de Atenas e ele viu muitos altares erigidos para muitos deuses.
E ele não ataca a cultura, ele não critica as religiões, pelo contrário, ele encontra ali um gancho, uma porta, uma oportunidade de trazer verdades eternas para aqueles atenienses. E é interessante no capítulo 17 que nós lemos assim, ele diz, depois que ele tem esse encontro com os filósofos levam para um lugar chamado Areópago, que era um lugar onde um tipo de um palco onde ele poderia falar e todos poderiam ouvir, era uma audiência enorme naquela época em Atenas, e ele começa um lindo discurso que ele diz assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Haviam muitos altares para muitos deuses, ele em nenhum momento critica, ele parte daquele ponto para apresentar uma verdade. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que vós que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, interessante, Paulo, ele entra naquela cultura dos gregos de Atenas, ele observa todos os altares que foram erigidos, né, com inscritos, cada altar ao seu Deus, e ele, em vez de criticar isso, o que ele faz? Ele encontra uma brecha, uma oportunidade, um gancho cultural, e se aproveita disso para falar a esse Deus desconhecido, que ele apresenta, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E o discurso é extraordinário, vale a pena você ler. Lembrando que Atos dos Apóstolos, juntamente com Lucas, formam uma obra de Lucas, que foi um médico amado. O evangelista Lucas escreveu Evangelhos de Lucas e livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante porque todo o Novo Testamento, nós estudamos isso no seminário de teologia, sou formado bacharel em teologia e em grego, né? Lá nós estudamos que todo o Novo Testamento, ele é escrito no grego koiné, que é um grego muito simples, muito popular, exceto os escritos de Lucas, que era um médico. Então, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos é escrito no grego clássico, exatamente o mesmo grego que os escritos, né, dos famosos atenienses, a literatura grega clássica, é um grego bem mais sofisticado do que o grego mais simplificado que você tem no restante da Bíblia, nos demais evangelhos, nas demais cartas, porque todo o Novo Testamento, como nós sabemos, foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Então, uma observação aí muito interessante. E aqui, então, o livro de Atos, escrito no grego clássico, relata esse encontro do apóstolo Paulo em Atenas com os filósofos gregos, epicureus, estoicos e muitos outros, dando esse discurso, e Deus faz algo extraordinário. Mas voltando, então, para a nossa história. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Odisseia, nós vamos falar um pouco sobre esta viagem, e depois eu vou fazendo uma comparação com os princípios, os valores. Na verdade, essa literatura, ela vai servir como uma base para o mundo ocidental, você sabia? Ela serve, sim, porque ali pela primeira vez, o mundo ocidental, mesmo pagão, não havia nada de cristão ali, eles procuram interpretar a vida nas questões mais profundas sobre a vida e a morte, o sentido, o propósito, os valores mais importantes. Família, gente, nossa, a Odisseia é a jornada de um homem querendo voltar para sua casa, sendo, como comecei a leitura, tentado por uma deusa que dizia assim: se você ficar comigo, eu lhe darei a imortalidade. E nas palavras de Homero, né, parafraseando aqui, é como se ele dissesse assim: de que adianta eu viver uma eternidade aqui com você? Eu prefiro ser um mortal e estar com a minha esposa Penélope, com a minha família, e voltar para a minha casa. Então, são as questões mais profundas da humanidade vão ser tratadas nesse livro de uma forma extraordinária, e, obviamente, a gente encontra um paralelo, né, fazendo uma crítica, e um paralelo nós vamos encontrar
com a Bíblia de forma extraordinária também. É importante lembrar, então, dessa mulher que permanece 20 anos, Penélope, eu quero falar um pouquinho sobre ela. Imagina, 10 anos foi de luta para entrar e vencer até a queda de Troia. O cavalo de Troia, que é colocado dentro das muralhas, com os soldados, 10 anos. Venceram Troia, agora eles estão retornando, mais 10 anos, registrado em A Odisseia. E, enquanto isso, esses 20 anos, ela fica, né, em Ítaca, aguardando o retorno do seu marido Odisseu, ou Ulisses. Ali, dezenas de nobres vão ocupar o palácio, tentando convencer ela a se casar novamente. Diziam, ele já morreu, já foi quase 2 décadas, você vai continuar esperando até quando? E ela, então, permanece fiel. E ela muito sábia, muito prudente, né? É interessante que ele mesmo, quando conversa com Calipso, ele diz assim, que a prudente Penélope, ele tinha uma admiração muito grande por ela ser uma esposa prudente. Depois eu vou ter um paralelo interessante com a Bíblia, né? Esposa prudente é uma bênção de Deus, segundo a Bíblia, é interessante isso. Esse homem era abençoado por Deus. E ali, então, essa esposa prudente, ela é cheia de artimanhas do bem, eu posso dizer assim. Então, ela faz uma proposta que ela vai, então, se casar quando ela terminar de confeccionar, de fazer com as próprias mãos, uma mortalha para cobrir o seu sogro Laertes, né, usando um tear. Então, seria uma mortalha para que, quando ele morresse, ele teria aquela mortalha que ela iria fazer. Então, durante anos, ela enrolou os homens, né, porque de dia ela fazia a mortalha e nas noites ela desfazia o trabalho, prolongando assim o tempo para um novo casamento. Seu filho Telêmaco cresce sem o pai, né, durante esses 20 anos, e eu gosto do contraste que a história mostra, que assim como o Ulisses demorou 10 anos para voltar para casa e para encontrar uma esposa fiel, o outro, Agamenon, famoso Agamenon, também vence a guerra de Troia e retorna muito rápido para casa. Só que ele é morto. Olha só, um cara durante 10 anos batalhou para vencer, né, Troia, invadiu, matou, destruiu, não foi morto na guerra de Troia durante 10 anos, mas assim que pisou na sua casa, foi morto pela sua esposa infiel, que tinha um amante com a qual traía ele. Ambos mataram Agamenon. Durante 10 anos na guerra de Troia ele não foi morto, mas uma esposa infiel destruiu a vida de Agamenon. E ele, então, a gente vê esse contraste muito interessante, né? Enquanto ele 10 anos demorou para retornar para casa, sua esposa tinha todo o pretexto do mundo para ter se casado de novo. Foram 20 anos esperando. 10 para ele ir vencer Troia, e depois 10 para ele retornar para casa, e ela permaneceu fiel. Veja, então, essa linda poesia de Homero, já ressaltando os valores da fidelidade no lar, no casamento, no matrimônio. Coisa mais linda, que coisa mais extraordinária. Nos tempos de hoje, precisamos voltar a ler Homero e a Odisseia.